Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar o nosso capítulo 6 do grupo 3, tá? Que vai fazer uma revisão sobre os sujeitos, tipos de sujeitos e muito mais conteúdos aí. Vocês podem dar uma olhada depois, é um capítulo bem grande. Então vamos iniciar lá. Sujeito é o termo de quem ou de que se fala. Predicado é aquilo que se fala do sujeito. Temos um exemplo aqui, ó. João comeu torradas no café da manhã. Quem comeu torradas no café da manhã? Eu sempre procuro o verbo e faço a pergunta para ele para você obter a sua resposta. Quem comeu foi o João. Logo, João é o seu sujeito, tá? Comeu torradas no café, que foi a ação que o João fez, vai ser seu predicado. Aí nós temos as classificações dos sujeitos. Então, nós vamos entrar agora detalhe por detalhe, tá? Sujeito simples. Tenho só um núcleo. Carlos fez as tarefas. Quem fez as tarefas? Carlos. Sujeito simples, um núcleo, somente um membro na frase, que é o Carlos, por isso que é simples. Composto. 2 ou mais núcleos. A mãe e a família foram viajar. Quem foi viajar? A mãe e a família. Então, esses dois são meus sujeitos. Mas se eu vou retirar o núcleo, eu só tiro mãe e a palavra família. O A, o E, o A que os acompanham ao lado não vai para o núcleo, certo? Então, tem os dois membros aqui, 2 núcleos, eu classifico de sujeito composto. Só que eu percebo que muitos alunos fazem uma confusão no composto, colocando, por exemplo, assim uma frase. Nós fomos viajar. E coloca que esse nós é composto. Não, gente, ele não é composto só porque nós se refere a um monte de pessoas. Porque o nós é uma única palavra, entendeu? Nós não é 2 membros, 2 núcleos, é uma única palavra. Então, ele fica classificado como simples. Assim como a palavra eles, elas, tudo é simples. Para ser composto, tem que haver 2 núcleos, certo? Sujeito oculto ou desinencial. Para quem quer, chama de oculto, outros gostam de chamar de desinencial. Não é expresso na frase, mas eu identifico pelo verbo. Como assim? Se eu falar para você, comprei uma caneta, quem comprou essa caneta? Eu. Logo o verbo já me explica que fui eu que comprei a caneta, tá? Estamos estudando. Quem está estudando? Nós, certo? Então, o verbo aqui nos remete a essa conjugação. Se eu conjugar eu comprei, tu comprastes, ele comprou, remete a esses pronomes pessoais. Então, ele foi identificado, né? Mas, porém, não está escrito na frase. Então, ele fica como sujeito oculto, ele está escondido atrás desse verbo, certo? Agora aqui, sujeito indeterminado. É aquele que não permite identificação. O verbo pode estar na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula se, ou simplesmente só na terceira pessoa do plural, tá? Observe, vende-se carros, precisa de domésticos. E aqui eu tenho falar o mal de você, terceira pessoa do plural. Agora eu vou perguntar para esses verbos aqui, quem precisa de doméstica? Quem falou mal de você? Perceba que eu não consigo identificar quem fez esse ato, quem fez essa ação. Portanto, ele se chama indeterminado, porque eu não identifiquei quem fez. Porque a minha resposta aqui pode ser eles, elas, alguém, aquelas pessoas, entendeu? Pode ser qualquer um. Então, eu não identifico. Portanto, o sujeito é indeterminado. Aqui ao lado eu vou ter algumas perguntinhas para vocês utilizar para descobrir, tá? Aí nós temos por último a oração sem sujeito ou inexistente. Não se refere a ninguém, o verbo é sempre impessoal. Ontem choveu, havia pessoas no prédio, está frio, está nevando, chove muito. Observe que eu não identifico pessoa nenhuma aqui, tá? Nem o verbo me indica quem é. Ou seja, não tem sujeito, tá? Geralmente são utilizadas muitas palavras com fenômenos da natureza, certo? Então, aqui a gente revisou os sujeitos. Agora, nós vamos para os predicados. Tipos de predicados. Temos o predicado verbal, nominal e o verbo nominal. O verbal é aquele que tem como núcleo um verbo de ação. Exemplo,
Heitor saiu com os amigos. Ele, o Heitor, está fazendo uma ação de sair, tá? Então, portanto, o verbo aqui, tá? O ato dele sair com os amigos fez com que ele fizesse ação de caminhar, de sair, ele se movimentou, certo? Então, ele é classificado como verbal. Agora, o nominal. O núcleo é um nome, um predicativo, um adjetivo. Os verbos são sempre de ligação, sem ação, tá? Observa isso, eles não podem ter ação. E o que mais? Não lembro mais o que é predicativo? Predicativo é o adjetivo lá na morfologia que a gente aprendeu, tá? Ele só muda o nome. Agora, na sintaxe, ele se chama predicativo do sujeito, mas é o nosso adjetivo antigamente. Exemplo, Carmen está feliz. Observa que esse verbo, ele está só ligando a palavra Carmen com feliz. A Carmen não está fazendo ação nenhuma. Eu só estou mostrando para você o modo que ela está. E feliz é o quê? O meu predicativo, que é o meu núcleo. Então, o núcleo do predicado nominal vai ser sempre um adjetivo. Já do verbal vai ser o verbo, tá? E aí nós podemos ter os dois juntos. Verbo nominal tem dois núcleos. Vai ter o verbo de ação e um predicativo. O trem chegou atrasado. Então, o sujeito, o trem, ele fez duas ações. Ele chegou, fez um movimento e como que ele estava? Atrasado. Então, aqui um núcleo, né, que é o de ação, e aqui o outro núcleo, que é o adjetivo. Então, essa parte aqui, como eu tenho as duas informações, eu vou classificar de verbo nominal, certinho? Então, vamos lá, vamos passando para outra. Tudo isso está lá na nossa apostila também. Complemento verbal. É aquilo que completa um verbo com ou sem preposição. Ele pode ser objeto direto, completa o verbo sem a presença de preposição. Exemplo, a mãe educa os filhos. Acha o verbo, né? Educa. Quem educa os filhos? A mãe. Achou teu sujeito. Perguntando de novo. A mãe educa quem? Os filhos. Observa que aqui, depois do verbo, esse os é só um artigo que está acompanhando a palavra filhos, né? Então, aqui não há nenhuma preposição. Não tem um de, não tem um da, um no, um ao, um com, um para, nada. Então, eu classifico os filhos de objeto direto por não há preposição. Indireto, completa o verbo com a presença de uma preposição. Karina precisa. Ela precisa de quê, afinal? De atenção. Opa, apareceu aqui uma preposição. Observe aqui, ó, essa preposição, tá? Apareceu, então vou classificar o de atenção de objeto indireto, porque tem a presença da preposição. Agora eu posso ter os dois na mesma frase, tá? Objeto direto e indireto. Completa o verbo com a presença dos dois. Vamos analisar aqui, ó. Maria deu uma carta ao carteiro. Maria, meu sujeito, achei o verbo. O que ela deu? Uma carta. Então, essa parte uma carta, uma, não é preposição. É um artigo indefinido, tá? Então, aqui até esse pedaço, uma carta que ela fez, objeto direto. Mas, para quem que ela deu? Você tem que entregar para alguém. Ela deu ao carteiro. Observe que aqui apareceu a preposição, entendeu? Então, ela fez a ação de... Ela deu a carta para alguém. E esse alguém usou uma preposição. Então, objeto indireto, certinho? Ficou os dois aí. Então, essa aqui é a nossa aula da complementação verbal, tá? Objeto direto, indireto e os dois juntos. Agora, nós vamos aqui, ó. Nominal. Completa um termo que pode ser adjetivo, substantivo, advérbio. Observe que eu já fiz uma sigla para você. ASA, para você não esquecer o que ele complementa. Adjetivo, substantivo, advérbio. Observe o exemplo. Temos necessidade de carinho. Verbo. Não pergunto mais para o verbo agora, porque eu estou trabalhando nomes, complemento nominal. Mas aí logo vai vir um substantivo ou um adjetivo, um advérbio, e vou fazer a perguntinha para ele. Temos necessidade de quê? De carinho.
tá certo? Respondeu ao nome aqui, tá? Que é um substantivo. O rapaz estava longe de casa. Sujeito, verbo, longe de quê? De casa. Então, respondi a um advérbio agora, que também está aqui no as, certo? Então, isso, a resposta que você está dando para um desses aqui, adjetivo, substantivo ou advérbio, vai se chamar seu complemento nominal. E essa é uma observação muito importante. O complemento nominal sempre terá preposição. Sempre as respostas para esses adjetivos, substantivo, advérbio, vai vir acompanhado de preposição, tá bom? Então, foi aqui agora, complemento verbal e complemento nominal. Mais um. Termos acessórios. Adjunto adverbial. Completa verbos, advérbios ou adjetivos, indicando uma circunstância. Pode ser classificado em modo, tempo, intensidade, negação, afirmação, dúvida, lugar e entre tantos outros que nós temos lá na apostila, nos capítulos anteriores, acho que no livro 2, que nós demos uma revisadinha rápida lá, tá? Que é um assunto que já vem desde o sexto, sétimo ano. Exemplo, amanhã iremos na aula. Vamos pedir para você classificar amanhã e na aula. Como que você classificaria isso aqui? Amanhã me indica tempo e na aula vai me indicar um lugar. Estou com muitas saudades de vocês, tá? Isso é verdade. Então, a palavra muito é para classificar o quê? Intensidade, tá? Me indica a quantidade de saudades que eu estou. Não fiz as tarefas. Para classificar um não. Negação. Ou se eu dissesse, sim, fizemos a tarefa. O sim também vai ser classificado como afirmativo. E assim por diante, gente. Então, acho que aqui não tem dúvida, né? Adjunto adverbial, bem facinho. Adjunto adnominal. Acompanha o substantivo com a função de caracterizar, modificar, determinar ou qualificar um nome. Os adjuntos adnominais podem ser, olha aqui mais um macete que eu fiz para vocês. Plana. Então, os adjuntos adnominais eu vou procurar pronomes, locuções adjetivas, artigos, numerais e adjetivos. Então, aqui temos o plana, certo? Olha a frase. Aquela blusa preta é minha. Então, eu tenho plana do seu lado. Agora, você vai procurar. Tem pronome nessa frase? Tem. Aquela, eu marco aqui. Tenho locuções adjetivas? Não, nesse caso, não. Também não tenho nenhum artigo aqui, nenhum o, nenhum a. Numerais, não tenho nenhum tipo de número. Adjetivos, sim, tenho preta, né? E mais um pronome ali. Então, eu marquei. E ele está se referindo a quem? Ao meu substantivo, tá? Como ele disse lá no exemplos, ó, ele acompanha o substantivo. Então, aquele está ligado para a blusa, a preta está ligado para a blusa, o minha também se refere a quê? A minha blusa, certo? Outro exemplo, vieram 7 alunos na escola. Aqui no plano pede verbo? Não, então você deixa o verbo quieto. Tem numeral? Tem, circula o número, tá? Quem que é meu substantivo nessa frase? A palavra alunos, tá? Na escola, indica advérbio de lugar, mas não está aqui no meu plano. Então, deixa quieto, tá? Os 7 alunos está se referindo ao substantivo alunos. O carro vermelho foi o primeiro a chegar. Acompanho lá de novo meu plano. Tenho pronomes? Vou procurar se eu tenho pronomes. Não, neste caso eu não tenho pronomes. Tenho uma locução adjetiva? Também não. Artigos? Sim, tem o o e o outro o ali, tá? O a lá já é com crase. Então, sublinho os os. Tenho numerais nessa frase? Tenho. Numeral primeiro, tá? Circulo lá também. Adjetivos? Tenho. Vermelho, certo? E para quem que é o substantivo que está tudo se referindo a esses que nós já circulamos? Para o substantivo carro. O carro, ele era vermelho, né? O aqui e primeiro também está se referindo que foi o carro que chegou. Então, essa é a nossos adjuntos adnominais, tá? Você tendo plana em mão, você resolve isso aqui tudinho, tá? É só você ir buscando aqui o que é na frase. Mas se não lembra mais o que é pronome, o que é artigo, vai dar uma revisada, tá? Porque você tem que saber o que eles são, cada um,
para descobrir aqui. Isso aí já são coisas que já foi estudado há muito tempo. Continuando. Vozes verbais, tá? Vozes verbais são aquelas vozes de fala, tá? Voz ativa, quando o sujeito é o agente da ação, pratica ação. Carlos comeu o brigadeiro. Então, ele fez a ação de comer um brigadeiro. Então, aqui eu estou na voz ativa. Ele está praticando ação. Voz passiva, quando o sujeito é paciente, ele recebe ação. Observe que o Carlos, antes, ele comeu o brigadeiro. Agora, eu vou pegar a palavra brigadeiro e puxar ela para frente da minha frase, tá? E ela vai ficar: o brigadeiro foi comido pelo Carlos, certo? O que houve de mudança? Além do brigadeiro sair do final da frase e vir para o início, eu tive que acrescentar aqui uma locução verbal para minha frase ter sentido. Senão, ela ficaria sem sentido. Eu ia botar: o brigadeiro comeu o Carlos. A frase totalmente incoerente. Então, eu tenho que acrescentar uma locução verbal, tá? O brigadeiro foi comido pelo Carlos. Aí sim a sua frase está na voz passiva, certo? E aqui a voz reflexiva, quando o sujeito pratica e recebe a ação. É agente e paciente ao mesmo tempo. O menino cortou-se. Então, ele fez a ação de cortar, né? E recebeu o machucado, o ferimento, certo? Então, ele fez uma voz reflexiva, ele fez algo com ele mesmo, tá bom? Então, essa aqui foram nossas vozes verbais, relembrando aí para vocês. Mais uma aí. Aposto. É um termo que tem a função de ampliar, resumir, explicar ou esclarecer um termo da oração anterior. Se divide em explicativo, explica o que foi dito na oração anterior. Sempre vem isolado, podendo aparecer entre vírgulas, parênteses ou travessões. Rafaela, funcionária dedicada, ganhou uma promoção. Rafaela, observe que aqui eu já botei com uma caneta diferenciada, tá? O que eu estou falando da Rafaela? Que ela é uma funcionária dedicada. Então, eu fiz uma explicação sobre o que foi dito anterior, da Rafaela. E essa minha explicação está como? Entre duas vírgulas, tá? Então, essa explicação entre duas vírgulas que eu fiz da Rafaela aqui se chama um aposto explicativo, tá? Pode vir entre vírgulas, entre dois travessõezinhos, entre parênteses. Nesse caso está a vírgula. A vírgula é a mais utilizada. Depois nós temos o enumerativo. Enumera os elementos constituintes de um termo da oração. Ricardo já viajou por vários países: Argentina, México, Chile, Bolívia. Então, o que é meu enumerativo aqui? O que eu enumerei? Os países: Argentina, México, Chile e Bolívia. Essas enumerações aqui que eu fiz, e vai se chamar o enumerativo, aposto enumerativo, tá? Se eu falasse também: a mamãe foi na feira e comprou banana, laranja, maçã, o que eu enumerar, o que ela fez, que vai ser o meu aposto enumerativo, certinho? Vai vir sempre o quê? 2 pontos e separados por vírgula, tá bom? Bem facinho. Vamos lá para outro. Especificador. Ele especifica ou individualiza um termo, normalmente é um nome próprio da pessoa ou lugar. Não aparece entre vírgulas. Cuidado com esse detalhe, tá? Não aparece entre vírgulas e geralmente é o nome próprios de lugar ou de alguma pessoa. Visitei a cidade de João Pessoa, leio Machado de Assis. Então, os nomes próprios aqui dessas frases é que é o especificador, tá? Porque ele não tem pontuação nenhuma aqui, o especificador. Observa sempre isso. E por último, temos o resumidor. Serve para resumir com apenas uma palavra o que foi dito na oração anterior. Geralmente é expresso por um pronome indefinido, tá? Exemplo: fui na loja e comprei um cinto, uma calça e um sapato. Tudo isso estava na promoção. Observe que a palavra tudo, esse pronome indefinido, me remete ao quê? Cinto, calça e sapato. Então, eu resumi a minha fala. Eu resumi usando a palavra tudo, as coisas que eu citei anteriormente, dizendo que estava na promoção. E esse fato, só essa palavrinha eu classifico de resumidor, tá? Então, pode vir com a palavra tudo, pode vir com a palavra nada, outros pronomes indefinidos, certo? Desde que ele se refira
algumas coisas que foi dita anteriormente, mas é somente essa palavra que vai ser classificada como resumidor. Belezinha? Então essas aí foram as nossas revisões, tá? Tá lá nos nossos capítulos. Eu vou tirar umas fotos também de cada um desses aqui que eu fiz para vocês, porque depois vai ter um trabalhinho referente a todos esses conteúdos aqui. Beleza? Tá bom? Um abracinho para vocês e bom estudo.